Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vocês vão assistir um vídeo hoje sobre ângulos. Assista o vídeo até o final, que eu vou deixar no finalzinho uma surpresinha para vocês. O ângulo ele é formado por duas semirretas, aqui exemplificada pela semirreta OA e OB. Então, o ângulo é formado por duas semirretas que possuem um ponto comum que também chamamos de origem ou vértice do ângulo, ok? Esta parte interna forma a região convexa e a parte externa é a região não convexa. Então, a leitura desse ângulo é feita AOB, é o ângulo formado pelo ponto A, passando pelo vértice O, indo para o ponto B. E a letra central é sempre a letra que representa o vértice do ângulo, ok? Então, AOB é o ângulo formado pelo ponto A, vértice em O e ponto B. As duas semirretas são chamadas de lado do ângulo, semirreta OA e semirreta OB. E o ponto O é o vértice do ângulo. Aqui temos um transferidor. Transferidor é um instrumento que usamos para medir os ângulos. Esse aqui é um transferidor de 180 graus. Existem também transferidores que fazem uma circunferência completa. São transferidores de 360 graus. Como que utilizamos esse instrumento? O vértice do ângulo é posicionado junto com esse O do transferidor. Uma das semirretas deve coincidir com essa linha de base do transferidor. E a partir daí, você posiciona a outra semirreta do ângulo fazendo a medição em graus. Este transferidor aqui tem um total de 180 graus. As subdivisões do grau também é usado. Você tem um grau que se subdivide em 60 minutos, representado por este apóstrofe, e 1 minuto equivale a 60 segundos, quando você coloca dois apóstrofes. Definição de ângulos consecutivos. Dois ângulos são chamados de ângulos consecutivos quando uma lateral, um lado do ângulo é comum aos dois ângulos. Então, veja bem aqui no exemplo, eu tenho o ângulo AOC e tenho o ângulo COB. Estes dois ângulos possuem esse lado OC comum. Esse lado pertence a este ângulo de cima e também pertence ao ângulo de baixo. Logo, eles são chamados de ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que são consecutivos. Para ser adjacente, obrigatoriamente ele tem que ser consecutivo. Porém, ele não tem ponto interno comum. Todo ângulo adjacente, ele é ângulo consecutivo. Mas nem todo ângulo consecutivo, ele é adjacente. Então, se eu tenho um ponto aqui, onde está o meu cursor vermelho, ele está apenas no interior do ângulo AOC e não está no interior do ângulo COB. E aqui, se eu determinar qualquer ponto, ele está apenas na parte interna do ângulo COB e não está na parte interna do ângulo AOC, apesar deles possuírem um lado comum, que é o lado OC. Isso determina que eles sejam consecutivos e também adjacentes. Aqui existe uma classificação em relação à medida dos ângulos. Então, se o ângulo mede 0 graus, ou seja, os dois lados das duas semirretas que formam os ângulos são semirretas coincidentes, então ele forma um ângulo de 0 graus, que também é chamado de ângulo nulo. Aqui estão as duas semirretas que formam o ângulo alfa, e essa medida ela é menor que um ângulo de 90 graus e maior que um ângulo de 0 graus. Isso determina que o ângulo é chamado de ângulo agudo. Se as duas semirretas
formam exatamente um ângulo de 90 graus cravado, este ângulo é chamado de ângulo reto. Em alguns exercícios, ele é representado por um quadradinho aqui no vértice com um pontinho no meio. Aqui eu tenho um ângulo cuja medida passa de 90 graus, porém menor que 180 graus. Ela não chega a ser uma linha horizontal, fazendo uma linha horizontal, as duas semirretas. Ele é chamado de ângulo obtuso. Ele tem uma medição entre 90 e 180 graus. Aqui, as duas semirretas formaram uma linha horizontal, formando um ângulo de 180 graus. Nesse caso, esse ângulo é chamado de ângulo raso. Quando as duas semirretas dão uma volta e elas são coincidentes novamente, formando um ângulo externo de 360 graus, esse ângulo é chamado de ângulo giro. Agora nós vamos falar da relação entre dois ângulos. Dois ângulos, eles são chamados de ângulos complementares se a soma dos valores desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, se a soma dos dois ângulos crava 90 graus, estes dois ângulos são chamados de ângulos complementares. Dois ângulos também podem ser chamados de ângulos suplementares. Quando que eles são suplementares? Quando a soma desses dois ângulos é igual a um ângulo de 180 graus, que também é chamado de ângulo raso. Então, quando a soma dos dois ângulos formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, estes dois ângulos são chamados de ângulos suplementares. Quando eu tenho duas semirretas que cruzam, duas semirretas concorrentes, elas formam aqui 4 ângulos. Eu tenho aqui 2 a 2, que são chamados opostos pelo vértice. Eu não sei quanto mede esses ângulos amarelos, mas eu sei que eles se opõem através desse vértice. Eles têm a mesma semirreta formando os lados. A única coisa que diverge é que um está para um lado ou está para o outro. Esses ângulos são chamados de ângulos opostos pelo vértice, quando eles são formados por retas concorrentes. Então, também chamado por essas 3 letrinhas aqui, ó, OPV, muito usado em enunciados de exercício, significando opostos pelo vértice. Não sei quanto mede o ângulo, mas eu posso garantir que eles são congruentes. O que significa ângulos congruentes? Ângulos que possuem a mesma medida. Então, os dois ângulos amarelos são congruentes porque eles são opostos pelo vértice. Assim como os dois ângulos vermelhos também são congruentes, possuem a mesma medida, porque eles também são ângulos opostos pelo vértice. Agora vamos a um exemplo. Vamos determinar o valor de x e o valor de y através dessas duas semirretas, que são retas concorrentes, elas se cruzam. Então, aqui nós observamos que este ângulo formado por 3x menos 15 e este outro ângulo aqui que está com 60 graus, eles são ângulos formados pelas mesmas semirretas, logo eles são ângulos opostos pelo vértice. Este ângulo 3x menos 15 e este ângulo de 60 são ângulos opostos pelo vértice. E nós vimos no slide anterior que ângulos opostos pelo vértice ele tem a característica de serem ângulos congruentes. Logo, eu vou escrever uma equação onde 3x menos 15 deve ser igual a 60 graus. Parem o vídeo e tentem resolver essa equação. Então, nós temos o ângulo 3x menos 15 e o ângulo 60, que são ângulos OPV. O que significa OPV? Ângulos opostos pelo vértice. Eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Significa que 3x menos 15 é igual a 60. E foi a partir daí que eu montei a equação. 3x menos 15 é igual a 60 graus. A partir daqui é resolver uma equação normal. Passo que não tem x para o segundo membro, trocando o sinal. 3x é igual a 60 mais 15, 3x é igual a 75. Encontramos o valor de x dividindo 75 por 3. X é igual a 25 graus. E o valor do y? Agora a gente tem que usar o conceito de ângulos suplementares. Por quê? O ângulo y
e o ângulo 60 formam um ângulo de 180 graus. Eles são ângulos suplementares. Então, a equação formada aqui será exatamente essa. O ângulo y mais o ângulo de 60 graus é igual a 180 graus. Resolve a equação agora normalmente. Passa o y para o outro membro com o sinal negativo. Y vai ser igual a 180 menos 60. Y é igual a 120 graus. Próximo exercício, temos duas retas concorrentes novamente, onde eu tenho um ângulo 5x menos 15, que ele é oposto pelo vértice ao ângulo 4x mais 5, OPV. Então, eu não sei quanto mede esse ângulo 5x menos 15 e também não sei quanto mede esse ângulo 4x mais 5. Mas eu vou usar a propriedade dos ângulos OPV, que eles são congruentes. E o ângulo y, que é suplementar a 4x mais 5 e que também é suplementar ao ângulo 5x menos 15, porque eles formam um ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso. Então, parem o vídeo e formem as equações e encontrem os valores de x e y e depois determine o valor destes ângulos. Escrevendo a equação 5x menos 15 é igual a 4x mais 5. Por que eu escrevi essa igualdade? Porque eles são opostos pelo vértice, logo eles são congruentes. Ângulos congruentes possuem a mesma medida. Então, eu montei a equação 5x menos 15 é igual a 4x mais 5. A partir daqui é resolver a equação. O x vai para o primeiro membro trocando o sinal, virou negativo, e este menos 15 vai para o segundo membro, também trocando o sinal, ficando positivo. 5x menos 4x, x, e 15 mais 5 é igual a 20. Logo, o valor de x é 20 graus. Mas o exercício pede o valor dos ângulos, então eu devo substituir o x na expressão de cada ângulo. Aqui, este ângulo mede 5x menos 15. Substituindo o x por 20, está aqui nesse quadrado, vai ficar 5 vezes 20 menos 15. 5 vezes 20 é igual a 100, menos 15, o valor deste ângulo é 85 graus. Fazendo a mesma coisa agora para o outro ângulo, eu encontro 4x mais 5, eu substituo o x por 20, porque foi o valor encontrado, fica 4 vezes 20 mais 5, 4 vezes 20 dá 80, mais 5, encontro um ângulo de 85 graus, exatamente igual ao anterior. Não é uma coincidência, porque os ângulos são opostos pelo vértice e eu tenho que encontrar um valor igual. Eles são ângulos congruentes, ok? Pausem o vídeo e tentem achar agora o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu trabalho com o conceito dos ângulos suplementares, porque o ângulo y e o ângulo 4x mais 5 são ângulos que somam 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. Então, é com essa equação que eu vou trabalhar. Montei aqui y mais 85 graus, que é o valor deste ângulo todo, que nós encontramos aqui, ele mede 85 graus, é igual a 180, porque eles são suplementares. Resolvo a equação normalmente, passo 85 para o segundo membro, trocando o sinal. O valor de y é igual a 95 graus. Você que chegou até o final desse vídeo, vá até a descrição do vídeo, que lá você vai encontrar um joguinho muito bacana, feito especialmente para você, com todo o conteúdo desse vídeo. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!